Hoje nós chegamos bem cedo aqui em Brasília e fomos tentar dormir, porque o voo saiu de lá, o que aqui seria mais ou menos 4h20 da manhã, e nós ficamos acordados, aguardando, e não dormimos durante o voo. Aí chegamos, fomos tentar dar uma dormidinha, e eu acordei já passada a hora do almoço, e falei para a Adriana que eu tinha tanta coisa na mente para falar, mas eu não quero ser um pregador do Evangelho. Pregar o Evangelho, você aprende. É quase impossível, só se eu estiver desacordado. Mas se eu estiver com a mente inteira, é impossível não pregar o Evangelho. Mas eu não quero ser um pregador do Evangelho. Eu quero ser um mensageiro da palavra. Então, o pregador do Evangelho prepara um sermão e é simples também, você aprende. Com o passar dos anos, você já sabe. E quanto mais você faz, mais você sabe. De tal modo que pregar o Evangelho, sinceramente, para mim é a coisa mais simples que existe. Não tem nada mais simples para mim do que pregar. Então, quando eu digo para ela, eu não sei o que eu vou falar hoje à noite, não é porque eu não tenho 1 milhão de coisas para dizer. É porque eu não ouvi no meu coração nada naquele dia que fosse palavra de Deus para hoje. E essa é a diferença entre a pregação e a mensagem da palavra. E ela foi tomar um banho para a gente se preparar para vir. Eu conversei longamente com o Sérgio, depois falei com a Ingrid, e quando eu terminei de falar com a Ingrid, eu parei e fiquei olhando para um tapete que tinha assim bem na minha frente, no apartamento. E parecia um tapete islâmico. E eu me lembrei das centenas de vezes em que eu já estive em mesquitas pelo mundo afora, especialmente no Oriente Médio, e participando de rituais, vendo aquela quantidade enorme de homens se curvando ali sobre aqueles tapetes lindíssimos e sinagogas extraordinárias. E aquele tapetinho ali na minha frente me remeteu para essa viagem toda, quando de repente explodiu no meu coração uma palavra. E essa palavra dizia o seguinte: o sagrado a gente faz, o santo é. Você podia repetir isso comigo? O sagrado a gente faz, o santo é. E aí veio esse texto aqui de Lucas, no capítulo 13, verso 10, e que eu não sabia nem exatamente o que eu ia encontrar na entrada do texto. Sabia que era a cura da mulher que andava encurvada, mas a entradinha do texto não estava na minha mente. Lucas 13, 10, que diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados,
e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. O sagrado a gente faz, o santo é. Porque o sagrado é aquilo com que a gente imanta as coisas, com a atribuição de um valor simbólico, seja um tabu, seja uma coisa de poder assim totêmico, como que carregando toda a coletividade simbolizada nele mesmo. O sagrado é construção mental, é projeção da gente. Eis a razão porque você chega entre tribos indígenas e você vê a relação de culto com determinadas coisas que são sagradas para eles. O sagrado é o ídolo. Porque todo sagrado é uma construção, mesmo quando não é uma imagem de escultura, não é uma imagem mental, ou é uma imagem cultural, ou é uma imagem psicológica, ou é uma imagem moral, ou é uma imagem teológica. É alguma coisa que a gente construiu e a gente projeta para o lado de fora. Por isso, para alguns, a sensação de sagrado se prende a dias, horas, meses, anos, lugares, eventos, situações, momentos. Vai começar o momento sagrado, aí todo mundo para. Vai começar. Terminou o momento sagrado, aí todo mundo volta. O sagrado começa, o sagrado termina, o sagrado se confina. O sagrado é quantificável, o sagrado é mensurável, o sagrado se faz palpável, seja ele pela via da materialização, seja pela via da imaginação, mas é uma produção do homem. Às vezes o sagrado se interpenetra com a realidade do santo, e quando isso acontece é maravilhoso. Mas em muitas ocasiões, ou mesmo na maioria das vezes, o sagrado concorre contra o santo. Trabalha contra o santo. Diminui a dimensão do santo. Torna o santo um ídolo. O estreita, o comprime, o encapsula, o domestica. Como esses dias eu estava ouvindo uma história de uma amiga lá na cidade de Manaus falando de um determinado indivíduo que prega umas coisas esquisitas por lá, e ele estava dizendo o seguinte no culto. Veio assim até o púlpito e disse: interessante, eu estava ali sentado desejando imensamente que o fulano tocasse o hino tal. Aí o que eu fiz? Eu dei um comando para Deus. Falei: Deus, eu quero que ele toque o hino tal. Aí Deus deu um comando para ele, e aí ele começou a tocar o hino tal. Vocês vejam como o sagrado pode surtar o cara. Eu dei um comando para Deus, que deu um comando para ele. E ele começou a tocar o hino. O sagrado pode adoecer imensamente. O sagrado pode virar uma coisa em si mesmo. Ela é em si para a pessoa. Então é o lugar santo. É o sábado santo. É o pão santo.
é o vinho santo, é a água benta. Seja lá o que for, você pode sair multiplicando e esses elementos ganham nomes diferentes em culturas diferentes, mas são todos energizados pela mesma perspectiva, que funciona muito mais como tabu. E nada tem a ver com o que é santo. E este texto que a gente leu aqui mostra como o sagrado tem o poder imenso de se associar a Satanás, ao diabo, a fazer manutenção da doença humana. Como a dinâmica dele não é dinâmica, é até um contrassenso chamar dinâmica do sagrado, porque ele vive da inércia. Ele é paralisante, ele é engessante. E o santo é vivo, é pululante, é absolutamente novo, é próprio. Chega e responde ao ato, ao momento, ao que é. Então o sagrado concorre frequentemente contra o santo, que chega desinstalando. Porque aquilo que é, quando chega em qualquer coisa, outra coisa, chega como desinstalação, porque chega como valor absoluto. E aí o sagrado, que quer ser absoluto, se estremece todo e tem crises de epilepsia. E vai ficando convulsivo, especialmente em dia de sábado. E a associação da imagem ou da ideia de Deus, do Deus de Abraão, por exemplo, do Deus de Jesus, por exemplo, o Deus cristão, ao sagrado, de modo algum deixa de ter o mesmo poder maligno que teria, por exemplo, o sagrado imantado com aquilo que nós cristãos chamamos de coisa do diabo. Você vê um despacho na esquina, o cara ou chuta em nome de Jesus ou se desvia. Ele está novinho na fé, ele faz aquela oração assim: Senhor, está amarrado, e passa para lá. Quando ele está assim mais ousado, tem uns que partem para dar uma banda no despacho, pá, espalhar, e vai embora dizendo: eu estou firme na fé. É ou não é? Agora, no contexto do Evangelho aqui, nós não estamos falando de um culto afro-ameríndio que é objeto do preconceito e da satanização antecipada que nós cristãos fazemos. O que nós vemos é Jesus dizendo que Satanás está presente no sagrado, não no despacho, mas na sinagoga. E não num filho de Odolum, mas numa filha de Abraão. E que ia à sinagoga todo sábado. E que jamais se beneficiava daquilo que ali era dito, lido, exposto como palavra de Deus, porque nenhum deles recebia o benefício daquilo. Aquele livro estava selado. Aquelas palavras eram letras. O que eles diziam eram repetições. Eles já criam na mantra em si, acreditavam que o processo em si era mágico e carregava em si mesmo o poder da promoção e da elevação espiritual de quem o praticasse. Isso é que o sagrado faz. E aí entra a mulher do processo e 18 anos encurvada. Pode ver essa mulher ir para a sinagoga todos os dias, sabe aquelas senhorazinhas, 90 graus? No passado a gente via muito mais do que agora, com todos os nossos recursos e ginástica, hidroginástica, as velhinhas estão ficando todas extremamente esbeltas. Raramente você vê uma assim,
Se você quiser ir encontrar os 90 graus, faça uma viagem para o norte de Portugal, ou então para o Oriente Médio, porque aqui no Ocidente está todo mundo sarado. Ah, velhinha, 90 graus. Sinagoga todo sábado saindo de casa e indo para um lugar sagrado. Aí ficava lá. Podia nem ouvir direito, nem ver não dava, só se ela deitasse e levantasse a cabeça, assistisse o culto de cabeça para baixo, de lado. Corcunda de Notre Dame, da sinagoga de Cafarnaum. Está lá. 18 anos. Nunca ninguém quis saber por que ela andava daquele jeito. O importante era ela frequentar a sinagoga. O importante era não faltar nem um sábado. Venha como puder, se arraste, mas venha, minha filha. Isso é que o sagrado diz. Suba a escada de joelho. Não falte nenhum dia. Mas ninguém queria saber o que a mulher tinha. E o texto que a gente leu começa botando no verso 10 a construção de tudo isso que eu falei até agora, quando diz: ora, ensinava Jesus, o santo, o que é, o que não muda, o que é ontem, hoje, eternamente, o alfa e o ômega, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, afirmado por João Batista, e que já era o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, e que é o Cordeiro cuja luz ilumina a Nova Jerusalém, depois de todos os fins, quando tudo que for fim, for começo eterno. Esse é o Cordeiro que está aqui. Jesus, no sábado, que é sagrado, é dia santo, num lugar sagrado, tempo sagrado, sábado, lugar sagrado, a sinagoga. E aí, no tempo e no espaço sagrados, invade o santo. E encontra dentro do sagrado uma presa de Satanás. Se a gente entendesse isso hoje, se o nosso coração se abrisse para esse discernimento, se muitos dos que estão aqui ou venham a ouvir e ver em qualquer outra situação, tomassem consciência disso, se largassem a ufania religiosa, o bater no peito, o dizer: eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou católico, eu creio em Jesus, eu aceito a Trindade, eu creio nos dogmas que me ensinaram, eu creio em Deus, como se isso valesse alguma coisa. Como se isso não fosse apenas declaração sagrada, verborragia sagrada, doutrinação sagrada. Se a gente se esquecesse disso e assumíssemos que tudo isso é parte de um pacote sagrado que não necessariamente carrega vida, às vezes ao contrário carrega escravidão. Passa a ser instrumento de Satanás para fazer filhos e filhas de Deus andarem encurvados a vida inteira, indo no dia santo, no lugar santo, fazendo os ritos santos e não se beneficiando de nada. E aí vem Jesus. E não era na casa da mãe Joana, nem de nenhum médium espírita, nem era um terreiro de macumba, era uma sinagoga dos judeus. Nos nossos dias, era uma igreja evangélica, bem pentecostal. Entra e olha que o sagrado tinha tomado conta de tudo, mas que a graça da libertação estava distante. E ele vê esta mulher
que vem entrando encurvada, e ele para o próprio ensino. Porque até o ensino, se não souber parar na hora certa e contemplar o ser humano, o ensino se transforma em coisa sagrada, porque o sagrado é o que não pode parar. Aí Jesus vem para o ensino. Tem uma mulher entrando, quebrada, curvada, vergada, sofrendo horrivelmente há 18 anos. E de que adianta um ensino que se alonga, que se prolonga, que continua, que não cessa, que maravilha, que se impõe, que esmaga as atenções e chama todas as coisas para a sua própria convergência, se ele não sabe se fazer aplicar a dor dos encurvados. Aí ele para o ensino e chama a mulher. Aí a mulher vem até ele. E olha só o que se diz aqui, que ela de modo algum podia endireitar-se, não era falta de vontade não, a bichinha tinha ficado blindada lá. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, não perguntou coisa alguma, é um ato de arbitrariedade da graça divina. Não quer saber, não perguntou, não fez pesquisa, simplesmente parou o ensino e chamou a mulher. O extraordinário aqui, para o santo, que é Jesus, em quem a santidade se corporifica de modo absoluto, ele para o ensino. O rabino não. Ele se deixa interromper por crianças. Os discípulos ficaram furiosos. Ele come e bebe com pecadores. E os sagrados fariseus o acusam. Ele não encontra fronteira nem limite em nada. Ele vai do cemitério de Gadara, onde ele libertara o gadareno dos demônios que o possuíam, na presença de porqueiros, cuja profissão era considerada imunda por judeus, e ele se faz profano, conforme o entendimento sagrado dos judeus, muitas vezes por lidar com porqueiros, por chegar perto dos porcos, por entrar num cemitério, por ser um cemitério pagão, e no cemitério pagão atender a um homem que era um monstro e um bicho, e sai de lá, deixando o homem liberto, e vai direto para a casa do chefe da sinagoga, sem tomar banho santo, sem fazer aquele ritual da lavagem, da purificação. Ai meu Deus, cheguei no monte, cheguei perto do fogo. Não, não. Ele sabe que o santo é. E é assim com ele o tempo todo. Onde ele pisa, o lugar se santifica. Não é o contrário. A mentalidade sagrada diz que é o lugar que santifica você. O Evangelho e a consciência de Jesus diz que é você que santifica o lugar. Porque o sábado é menor que o homem. Porque o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. E aí ele muda todo um paradigma que parece uma tolice, mas quando entra em nós e se transforma em consciência, gera libertação, desencurva a pessoa na hora. Seja qual for o encurvamento, quando essa percepção entra, o desencurvamento acontece. A pessoa se põe em pé, levanta a cabeça. A cura vem. E ele
numa arbitrariedade extraordinariamente graciosa, apenas vê a mulher, interrompe o ensino, sabe que a mulher é mais importante naquela hora do que qualquer ensino, e simplesmente diz a ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. Extraordinário é que ele diz: estás livre da tua enfermidade. Ele nem designa uma enfermidade tipo desta enfermidade. Ele diz da tua. Porque de fato, o que existem mesmo são doentes. E cada um tem a sua própria enfermidade. E os nossos melhores diagnósticos diagnosticam um campo de enfermidade. Mas nesse campo de enfermidade, cada um vive a sua própria, que é particularizada. Como particularizadas e individualizadas são todas as coisas relacionadas ao ser humano. De tal modo que nem existem doenças, existem doentes. Fica livre da tua enfermidade. É a tua. A tua enfermidade sempre será tua, não a nossa. É tua. E vai ser tratada como coisa pertinente a ti. E com uma aplicabilidade que tem a ver contigo. Mulher, fica livre da tua enfermidade. E aí olha só o que acontece. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou. Que coisa maravilhosa. Para o ensino. A mulher está ali. Ele diz: vem cá, mulher. Lá vem a coitadinha. Ele diz: tu estás livre da tua enfermidade. E bota as mãos na cabeça dela. E ela imediatamente se endireita. Olha para ele, livre da sua enfermidade. A intervenção do santo, libertando a mulher do sagrado. Talvez alguém diga: não foi o sagrado que necessariamente fez isso com ela. Eu digo que provavelmente o foi, porque um ser que vai se encurvando, em geral, se encurva por culpa, por depressão, por coisas que se somatizam, que são construídas na alma e que se configuram do lado de fora no corpo, quase sempre fazendo com que o corpo se formate à configuração interior da alma. Não era uma coisa congênita, foi sendo adquirida, desenvolvida, fazia 18 anos, foi um processo. Aí a mulher se endireita. Na mesma hora, imediatamente. E aí começa o problema. O chefe da sinagoga, o gerente do sagrado, o CEO do sagrado, o executivo mor do sagrado, indignado de ver que Jesus curava no dia sagrado, disse à multidão: esse cara estava a fim de apanhar, não estava não? Disse à multidão: 6 dias há, vocês estão vendo? 6 dias há em que se deve trabalhar. Olha só a perversão do sagrado. O sagrado transforma o culto em trabalho. Na língua inglesa, você vai para o culto, you're going to attend the service. Você vai para o trabalho, para o serviço. Serviços religiosos. O sagrado, que procede daquilo que cobre o sacrifício, que é o sacro ofício. Portanto, é o ofício sagrado, é o trabalho sagrado. O sagrado tem esse poder de corromper
aquilo que devia ser amor, alegria, gratidão, liberdade, vida, espontaneidade, sinceridade, momento, hora, toda hora, qualquer dia, a qualquer momento, em qualquer circunstância, um culto e que tem o poder de transformar lamentos e gemidos em intercessão, gozos e alegrias em gratidão, tem a capacidade de fazer com que a tragédia seja enfrentada com bom ânimo, que é a consciência de Deus em Cristo. O sagrado tem o poder de corromper tudo isso e transformar naquela coisa que eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre encurvadinho. O sagrado chega e diz que o melhor que ele pode fazer por você é manutenção. É oferecer a consolação da resignação. E aí vem o santo e entra nesse processo, tumultua a consciência desse ser estratificado, que é o chefe da sinagoga, e que está agora tendo a coragem e a ousadia horrorosa de dizer: olha, gente, há 6 dias em que se deve trabalhar, venham num desses. Porque não pode entender de modo algum que a vida com Deus não seja um trabalho, não seja um esforço, não seja nem um sacrifício e nem um sacro ofício, e muito menos um saco ofício. Venham qualquer dia menos nesse. E o cara está tão bruto, que ao invés de ele celebrar a restauração de um ser humano, bem diante dos olhos dele, ele está muito mais preocupado com uma agenda sagrada, com um rito sagrado, com a ininterruptibilidade de uma cronologia sagrada, do que com a vida, do que com a graça se derramando, do que com milagre livrando pessoas, do que com a intervenção do amor de Deus endireitando a tortuosidade humana. Pararam a leitura, interromperam o ensino. Ele chamou a mulher à frente. Agora cria essa confusão. Cura essa mulher, essa multidão toda afoita, alvoroçada. Que horror! Deus me livre! Senhor, salva-nos dessas curas inconvenientes. Isso parece brincadeira, mas eu fui menino numa época em que, se alguém fosse curado, por exemplo, numa igreja reformada, corria o risco de ser mandado embora. Porque a nossa igreja reformada não tem milagres. Eu nunca vi uma desgraça maior do que isso. Parou na era apostólica, onde eu cheguei dizendo: cruz, credo, Deus me livre, estou fora desse mal. Para fazer uma ironia dupla com o sagrado: cruz, credo, Deus me livre. Às vezes vocês não entendem nada. Mas veja o nível de empedramento desse indivíduo. Ele prefere que nada mude, que tudo se mantenha, que tudo se estabeleça. Isso aqui é o reino do establishment, até da doença. E amor virou trabalho, e culto virou serviço. E Deus virou rito. E o ensino, algo desumano, que não privilegia a criatura, mas sim aquele que precisa falar de um Criador até o final, porque se não terminar a sequência exata do que tinha que dizer sobre o Criador pode ficar meio frustrado, dizendo: você não me descreveu bem hoje. Aí vem ele,
e não quer saber de nada disso. O extraordinário em Jesus é que ele bagunça o seu próprio coreto o tempo todo. A bola era dele, não é? A maioria de nós ia ensinar até o fim. Mas ele é que pedagogicamente diz, olha, as palavras esperam. A dor não. Mulher, vem aqui. Fica livre da tua enfermidade. O chefe da sinagoga, porém, dizia, 6 dias há em que podeis vir e trabalhar, mas não no sábado. Aí olha só o que Jesus diz a esse respeito. Hipócritas. Isso é uma palavra mais própria para a hora, né? Naqueles dias, se fosse hoje, ontem eu ouvi até meu santo pai usar uma palavra interessantíssima que eu não posso repetir agora aqui, para não escandalizar mentes muito sagradas entre nós. Ele falou, não dá para usar outra senão essa aqui mesmo. Aí Jesus usou a mais forte que tinha. Hipócritas, cara mascarada, seu cara pintada, seu cara amarela. Hipócrita é seu palhaço, que é o cara que vestia máscara, entendeu? Palhaço. É o sujeito que se mascara todo, que vem ali com aquela outra cara. Palhaço. Eu acho que a palavra hipócrita ficou tão religiosa e tão sagrada que até ela perdeu o significado. Por isso, ouçam-na. Então Jesus disse, palhaços. É isso aí, Douglas. Repete comigo. Então Jesus disse, palhaços. Cara, gente da máscara. Do circo, dessa cara congelada. A máscara? Já viu alguma máscara que não seja sagrada? Parada ali para cima. Aleluia! Palhaços! Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Quando o interesse é de vocês, vocês não levam o boi de vocês para beber água, para que ele não morra em dia de sábado. Ou vocês não desprendem também dia de sábado para que ele possa comer? Ora, se vocês fazem isso com aquilo que vocês chamam de meu boi, minha vaca, minha ovelha, meu cabrito, meu pet, meu qualquer coisa, só porque tem um valor, seja ele monetário ou afetivo, e dependa de manutenção nesse dia sagrado, vocês não fazem isso. Agora por que eu, que tenho todo direito, porque você não é o dono da vaca, meu amigo, nunca um ser humano criou uma vaca e a pobre Dolly já morreu. E para fazer uma são milhões de tentativas, e a bichinha ainda nasce toda, vai, ela nasce Dolly mesmo. E você parte material genético pré-existente, nenhum de vocês fez nada, ninguém fez nada, ninguém fez nada. A gente no máximo pega o que existe, tenta clonar, copiar, usar, fazer alguma coisa, e ainda diz minha terra. Meu país, meu planeta, minha vaca, meu boi, minha mulher. Parece até que ele fez, geralmente ele desfaz a bichinha.
Ela chega melhor e ele acaba com ela. Meu! Vocês que pegam o mel de vocês e fazem o que querem, mesmo no que vocês chamam de dia e momento no qual isso não deve ser feito, quando interessa a vocês, vocês fazem o que tem que ser feito. Agora, por que eu, que sou o único que pode dizer meu acerca de qualquer coisa, não posso curar essa filha de Abraão, a quem Satanás, o diabo, dentro da sinagoga, mantido pelo espírito do engessamento, do é como é e fica como está, vem mantendo cativo há 18 anos. Porque que eu, que sou o verdadeiro dono de todas as coisas e criador de tudo, e que no sábado descansei, não posso fazer o que eu quiser em qualquer dia, em qualquer hora, porque não foi o homem criado para o sábado, mas o sábado para o homem, e eis aqui o Filho do Homem, que é maior que o sábado. E aí, diz aqui o texto uma palavra interessante, que todos os seus adversários se envergonharam. Satanás mantendo cativo uma filha de Abraão. Enquanto isso, satanasezinhos em volta da sinagoga. Porque Satanás significa o adversário. Então, tem o Satanás e tem os Satanases. Os Satanases, em geral, andam entre nós, se vestem como nós. E aqui, nesse caso, são extremamente sagrados, religiosos. Eles amam muito mais as coisas de Deus do que o Deus de todas as coisas. Deus ficou escravo do que Deus mesmo um dia teria dito, e que agora se transformou no cárcere divino. Até Deus entre eles não pode curar, teria que continuar ensino e depois passar discretamente e dizer: minha filha, volta amanhã depois do meio-dia que eu vou ver se dou um jeito. Aí os adversários, os satanases locais, os satanases nativos, os satanases sagrados, os satanases religiosos, os adversários da palavra do Evangelho, da graça, da liberdade de ser, de curar, de levantar, de endireitar, de deixar a pessoa livre para andar, para ir, para olhar com os próprios olhos, para enxergar, para interpretar, para serem Deus, os adversários da vida, chamando isso do que quer que chamem, de moral, de doutrina, de teologia, de hora santa, de reforma, do que quer que queiram chamar, de novo mover, seja lá o que for, se contiver a graça e a liberdade de Deus de ser e curar e realizar e não pedir permissão para ninguém, virou diabo, virou adversário, virou Satanás. Pode ser o chefe da sinagoga, pode ser Caifás, líder do Sinédrio de Jerusalém, virou diabo. Vocês pensam que esses fenômenos se congelaram lá atrás do passado, que de lá para cá nada mais se tornou assim, ou que isto foi apenas um privilégio da idade das trevas, do catolicismo? Pelo amor de Deus, vamos nos enxergar essa loucura satânica, feita em nome do sagrado, todo dia, vendida, barganhada, oferecida, contrabandeada, paraguaizada, no nosso meio, o tempo todo, nunca cessou, e quem está por trás disso é o mesmo que também trabalha em outros lugares explícitos, que até tem cara de diabo fantasiado de capiroto nordestino.
São tão óbvios que menos diabólicos se tornam do que esses nossos que se vestem de chefe de sinagoga, de senhores do saber, donos do sagrado e impedindo a manifestação da vida. Dura essa palavra, mas é a palavra do Evangelho do Senhor Jesus. Quem quiser ser do sagrado, fabrique a sua própria coisa. Quem quiser ser do santo, viva aberto para receber o que dele vem. Porque o sagrado a gente faz, o santo é. Hoje à noite, eu quero interromper o ensino e pedir para você, meu irmão, minha irmã, filho de Abraão, cristão, e que está sofrendo há tantos anos, dentro do ambiente sagrado, fazendo tudo que é sagrado, se dedicando ao sacrifício, Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui à frente, do mesmo jeito que Jesus fez, sem nenhuma sutileza. As coisas com Jesus não tem essa sutileza toda, não. Mulher, vem aqui. Jesus não era zen. Sai do teu lugar e vem. Anda. Se quiser, vem. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não Pai, sou nada. Tu conheces cada um dos teus filhos, como tu conheces a enfermidade de cada um de nós. Cada um de nós tem a sua própria. E tu também sabes a quantidade imensa de doenças geradas na sinagoga, doenças mantidas na sinagoga, as doenças do sábado, e também as do domingo, e também as da igreja, e também as do dia santo, e também as muitas que a religião criou em nós, que nos encurvaram, que nos culparam, que nos roubaram a vida, que nos encurralaram num cantinho pequeno, onde o diabo se tornou dono de tudo, e a gente curvado e espremido e se sentindo esmagado. E dentro da igreja, e nos dias de domingo, fazendo parte de todas as atividades, e muitos interessados na nossa presença, não interessava como, desde que estivéssemos lá, como força escrava, e dando o nosso dinheiro, e comprando a sobrevivência na forma de bênçãos vendidas por homens. Senhor Jesus, tu vieste a este mundo para quebrar essa obra do diabo, essa força de Satanás também presente no planeta, e que infelizmente tem feito um mal
A terra-dor tem matado mais do que as guerras no curso dos milênios. Destruído almas, mentes, sonhos, corações. Pelo amor do teu nome, dá que a revelação do Evangelho esteja acontecendo agora. Que o nosso entendimento esteja se abrindo para a gente ver que provavelmente a nossa doença seja do tamanho da nossa sacralidade. Seja a doença do sagrado em nós, fabricada por anos e anos de uma tessitura culposa dentro do nosso coração. Sagrado a gente faz, fica a nossa imagem e semelhança, é nossa imagem de escultura, é nosso ídolo psicológico, é nosso ídolo moral, doutrinário, dogmático, religioso, que Satanás usa. Ó Senhor Jesus, chama a mulher à frente, o homem à frente. Tu conheces cada um pelo nome, conheces a doença de cada um. Vem tu mesmo e impõe as mãos sobre cada um deles. Impõe as tuas mãos. Impõe as tuas mãos. Dá que cada um discirna o escorrer da tua graça sobre a mente, o ser, o coração. Tu tens curado corpos, almas, espíritos. Pela simples menção da tua palavra, realiza isso agora, agora, Jesus. Imediatamente, como a tua palavra de boa nova diz, e imediatamente a mulher se endireitou. Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre. Põe a tua mão, e imediatamente muita coisa vai se endireitar. Quero pedir por aqueles que são chefes da sinagoga, que seja aqui nesse ambiente, ouvem com pré-julgamento, preconceito, aqueles que em casa, muitos chefes de sinagoga que assistem em casa também, cheios de crítica. Senhor Jesus, nós os amamos e pedimos que tu os libertes da obra de Satanás, e que tu libertes a igreja da obra de Satanás, e que tu nos libertes da obra da religião, e que tu nos libertes das cadeias do falso sagrado, que é sagrado feito por nós, mas não é santificado por uma consciência grata diante de Deus. Todas as coisas são santas e puras para os puros. Pela ação de graças, todas as coisas são santificadas, e nós queremos andar no chão desse mundo com gratidão em cada lugar que a gente entrar, tornando cada ambiente santo, dizendo em cada lugar: paz seja neste lugar, levando paz, levando graça, levando misericórdia, porque as portas do inferno não prevalecerão contra este povo do caminho do Evangelho, da Igreja de Cristo. E não somos nós que estaremos acuados, ao contrário, cada chão vira chão santo, aonde a gente pisa sabendo que a terra é de Deus e tudo é de Deus, e nós somos de Cristo e Cristo é de Deus. Por favor, vem libertar a mente, vem tirar as culpas antigas, a opressão das obras mortas, dos atos antigos que na mente de alguns latejam como culpa para sempre, vergando o ser, tirando a energia. Senhor, em nome de Jesus, que isso tudo seja quebrado, e que na vida de muitos aqui que têm fé, essa manifestação de libertação esteja acontecendo. Nós sabemos que assim é, porque tu estás aqui. E nós não estamos falando de ti, nós estamos anunciando a tua palavra. Nós não estamos aqui fazendo propaganda do Evangelho, nós estamos aqui experimentando o Evangelho. Nós não estamos aqui falando de Jesus, nós estamos aqui pedindo que Jesus fale por nós, e em nós, e haja agora, livremente entre nós. Em teu nome, em quem nós temos o amém eterno de Deus, Senhor Jesus. Amém e amém.